Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei fazendo comentário a respeito de alguns textos que estão tanto no Antigo como no Novo Testamento a respeito do escurecimento do sol. Vamos lá? Está aí na tela. Eu vou começar pelo livro do profeta Joel. Joel, ele diz o seguinte, está lá no capítulo 2, versículo, eu vou ler, está no 31 versículo, mas eu vou começar a ler a partir do versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Interessante isso aqui. Esse texto, esses versículos aqui, eles estão no contexto do derramamento do Espírito Santo, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então é um contexto dos últimos dias, mas ele fala algo marcante, que o sol se converterá em trevas, trevas aqui, escuridão, e a lua em sangue, antes que venha o grande, ele usou o termo hebraico, o adjetivo gadol, e terrível dia, Iarê, essa palavra, Yahvé, ou seja, é um dia de temer, o dia que é Ion, do Senhor. Mas não é somente esse texto aqui que fala isso. O interessante também é que Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro, no dia de Pentecostes, ele repete esta profecia de Joel. E ele fala que aquilo que aconteceu foi o que estava dito pelo profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro entendeu que os últimos dias ele começaria com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas o que marca então o grande e terrível dia do Senhor, quando o Senhor virá para executar juízo, é esse aqui: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Joel também, no capítulo 3, nesse mesmo livro aqui, olha só o que diz. E o contexto aqui fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. É o juízo de Deus sobre as nações. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, mais outro lugar que vai ocorrer essa citação de que o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor, e é um dia marcante, é o dia do Senhor, está aí. Assim como em Joel 2,31, aqui também ocorre a mesma coisa. E tem um texto também no livro do profeta Joel, que fala que diante da presença do Senhor,
sol e lua se escurecem. Está em Joel 2:10. Diante dele a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Interessante isso. Depois tem mais, voltando aqui de novo, tem mais outro texto que está lá no livro do profeta Isaías. Isaías, que profetizou aí em torno de 750 anos antes de Cristo. E aqui fala da ruína da Babilônia. Babilônia é o símbolo das religiões falsas. Olha, vamos ler a partir do 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Lembra desse ato? Sempre o dia está até em maiúsculo, Yom, dia do Senhor, com a ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então aqui está falando o quê? De um dia específico, quando o Senhor vier executar juízo sobre a terra. Então eu já li em Joel, estou lendo agora em Isaías, sobre o fato do sol se escurecer. Tem um outro texto também aqui no livro do profeta Isaías, diz o seguinte: a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Olha, quando o Senhor dos Exércitos reinará, ou seja, está falando de um dia específico, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nunca reinou sobre a nação de Israel, mas Ele vai reinar. No dia em que Ele reinar, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois é o Senhor que estará lá. Interessante. Tem outro texto, está lá no livro do profeta Ezequiel 32, versículo 7. Aqui fala sobre a lamentação, sobre o Egito, e aí, no lugar específico: quando eu te extinguir, cobrireis os céus e farei ennegrecer as suas estrelas, encobrirei o céu como a nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Novamente falando de juízo e de que o sol vai se enegrecer, ou seja, o sol não vai brilhar mais. Então, quando fala de sol escurecer e lua não dar mais o seu brilho, fala de dia de juízo. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus 24, 29. Olha o que diz o texto. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então veja que esse é o dia. Então, quando você lê os textos do Antigo Testamento,
a revelação, ela foi sendo dada progressivamente. Então, no Antigo Testamento, quando você lê sobre o sol e a lua não dando mais a sua luz, o seu brilho, falava sempre de juízo, falava de o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o dia de juízo do Senhor. Mas aqui, no Evangelho de Mateus, quando o próprio Senhor Jesus está falando a respeito dos últimos dias para os seus apóstolos, ele diz que logo depois, logo em seguida, a tribulação seria coisa rápida. A tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E aí sim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, aí o optanomais está no futuro, o verbo, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Interessante isso aqui, interessante mesmo, interessante esse texto, porque no Antigo Testamento ele fala que é o dia do Senhor, dia de juízo, que o Senhor viria para executar sobre a terra. Os vários textos que eu li no Antigo Testamento, e aqui agora está dizendo que esse dia que o sol vai escurecer e a lua não dar mais o seu brilho, vai ser o dia em que Jesus virá novamente para essa terra e estabelecer o seu reino na terra. Então, qual dia então Deus, o Senhor Jesus, vai executar juízo sobre os moradores da terra? E logo depois dele ter executado juízo sobre a terra, exterminado os ímpios, como eu li lá sobre os orgulhosos, sobre os pecadores que serão eliminados, o Senhor, ele estabelecerá o seu reino na terra. Ele vai enviar os seus anjos e vai reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele vai resgatar aqueles que o servem, e essas pessoas estarão morando com ele aqui na terra. É a promessa. Está lá em Apocalipse. Vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo, vamos ver aqui, 21, olha só. E vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o Senhor vai estabelecer o seu reino na terra. A nova Jerusalém, ela desce do céu e se instala na terra. E aí o Senhor reinará para sempre com o seu povo. Mas antes que isso aconteça, primeiro tem que ter o que? O juízo. Então o juízo são os textos que eu li para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então fica aí essa pequena meditação, os textos que relatam quando é que o sol ele vai escurecer. Em algum momento da história, o sol e a lua e as estrelas não mais existirão. Então é esse dia, o dia que o Senhor vai vir para reinar para sempre com o seu povo. Que Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.